Estamos aqui de novo hoje reunidos para a gravação de mais um podcast. O nosso tema hoje é transformação digital, o papel da IA no futuro da Tron. Então, hoje para esse quarto episódio, nós estamos aqui, mais um dia especial, né? Gravando para o aniversário da Tron. Hoje vamos falar sobre um tema que está revolucionando o mercado e mudando o futuro da nossa empresa. O papel da inteligência artificial no futuro da Tron. Temos convidados muito especiais aqui junto com a gente hoje, turma de peso, né? Então vamos lá para poder apresentar nossos convidados. Nosso primeiro convidado, Pedro Reis, aqui à minha direita, gerente de tecnologia, que está na Tron há mais de 30 anos. Começou criança, começou na juventude. Também contamos com a presença do Flávio Ribeiro, nosso coordenador de desenvolvimento, que atua na Tron há 28 anos. E nosso terceiro convidado, o Thiago, é o nosso gerente de relacionamento e serviço, que está na Tron há 15 anos. Então, uma turma de peso, muita história que ajudou, né? Pessoas que ajudaram o Haley a construir uma história tão brilhante para a Tron. E aí, Haley, como é que nós vamos sabatinar essa turma aqui hoje? Pois é, rapaz, aqui para mim é uma felicidade estar aqui com essa turma, né, que faz parte da nossa jornada. Estamos aqui nesse podcast dos 33 anos da Tron Informática, então é sempre muito bom. E para mim é a certeza de que nós estamos no caminho certo, né? Que nós priorizamos, nós preocupamos e nós sempre dedicamos uma atenção especial para as pessoas. Então as pessoas estão aqui conosco há muitos anos, exemplo do Pedro, o Flávio, o Thiago. Pedro há 3 décadas, né? Mais de 3 décadas conosco. É sinal que as coisas realmente na empresa ela tem esse impacto, esse valor. Tanto é que os filhos do Pedro também estão conosco, né? Isso é muito bacana. Então, para mim é gratificante, né? Ver essa jornada, ver essas pessoas que estão conosco, que acreditam em nós, né? Que sempre se doam ao máximo, né? Para que a empresa possa prover os melhores serviços para os nossos clientes, né? Boa. Mas é isso aí, vamos começar, né? Vamos falar sobre os impactos da inteligência artificial na parte interna da nossa empresa. Como é que essa tecnologia tem mudado o nosso dia a dia, Pedro? Você poderia falar um pouquinho para as pessoas como é que tem sido isso, né? Não apenas para os clientes, mas eu acho que muitas pessoas ainda não sabem, né? Às vezes até mesmo colaboradores um pouco mais distantes, né? Em outras unidades, eles podem às vezes não terem percebido essa transformação. Nesse ambiente interno, como é que está essa implantação e evolução da inteligência artificial? Bacana. Haley, Gels, primeiramente eu gostaria de agradecer, né? E parabenizar vocês, né, que estão à frente aí da Tron e a Tron Informática por essa iniciativa. Para nós realmente é motivador a gente poder ter essa oportunidade, eu diria um privilégio, né, de falar um pouco a respeito dessa empresa, que eu sempre falo para os meninos, a empresa realmente está no nosso coração, que é a Tron Informática. Então nós temos, como vocês falaram, uma história de vida, né? Eu casei, tive meus filhos, hoje eu tenho meus filhos fazendo parte dessa empresa, que para nós é uma honra imensa, né? E as pessoas observem que quando eu falo da Tron, eu falo assim com um sentimento realmente de gratidão, né? E com relação à questão das automações, a questão de pensar na inteligência artificial, eu me lembro como se fosse ontem, né? Quando eu cheguei no Gels, falei, Gels, tem um evento no Rio de Janeiro, cara, que vai falar, um evento que eu já tinha tido a oportunidade de participar algum tempo atrás, que vai falar sobre RPAs e IA da InfoRio. Aí o Gels, como sempre, né, falou, cara, não pensa 2 vezes, já vê lá com o financeiro, já providencia as passagens e pega o voo e vai, né? E esse evento, ele foi o divisor de água para nós, principalmente para mim, como gestor da área de tecnologia da Tron Informática. Abriu minha mente, fez com que eu saísse da caixa de uma realidade que eu tinha, né? Era muito processos manuais nos nossos sistemas, e isso penalizava o nosso cliente, que ele perdia muito tempo
para execução de algumas atividades dele. E aí eu vim desse evento com minha cabeça assim borbulhando, né? O cara falava assim, teve uma coisa, né, que eles falavam sempre, por exemplo, cara, vocês precisam startar um processo que dê produtividade ao seu cliente. E as robotizações hoje a melhor tecnologia que pode ajudar os seus clientes. Né? Eu cheguei desse evento, lógico, né? Já reuni com o time e fomos falar a respeito. Né? O que nós podemos fazer nos nossos produtos para que eu possa automatizar o processo da produtividade para o cliente. E assim o que fizemos, né? 2023 e 2024 nós fizemos ali um trabalho intensivo nos nossos produtos. Primeiro fizemos um Pareto, né, para entender junto ao cliente quais são as maiores demandas dentro do nosso produto que leva mais tempo, né, que mais gera gargalo para o nosso cliente. Entendendo essa dor, nós falamos, gente, vamos facilitar a vida do cliente e vamos robotizar isso. E aí a Tron, como sempre, disponibilizou para nós, né, uma pessoa de muito conhecimento, Dr. Celso Camilo, da UFG, que muito nos ajuda nessa questão de buscar novidade no quesito de tecnologia. Aí ele fez uma imersão conosco dentro da Tron para nos ajudar a tomar essas decisões, que tecnologia usar, qual a melhor metodologia, né? Isso abriu a nossa mente e nos ajudou bastante. Hoje eu diria que nós temos muita coisa legal já nos nossos produtos automatizados, né? E a Tron, como sempre, né, Heli? Você sabe disso, nós estamos na vanguarda aí, no contexto de buscar inovação, né? Essa descoberta foi mais ou menos por volta de quantos anos já tem isso? Já tem uns 3 ou 4 anos. 3 ou 4 anos. Então foi bem ali na pandemia. Foi um pouco antes, na verdade. Um pouco antes da foi pandemia. Um pouco então, antes. o que quando acontece, a gente ainda podia reunir ainda. Quando a gente fala quantos anos, a gente esquece do tempo da pandemia. A pandemia Não nós estamos falando de 2020. Não é? E nós estamos em 2025. Tem mais de 5 anos que você já está verdade. nessa jornada com inteligência Porque artificial. foram reuniões presenciais, que Exato, foi antes da pandemia. Exatamente. Então nós estamos falando de quase 6 anos. O tempo passa rápido, né? Sim. E além dessa iniciativa, nós sabemos que a Tron, né, a gente está sempre buscando iniciativa para inovar. Quantos projetos nós já participamos, né, ele busca de inovação? O GetUp, o Meliva, que nós implantamos um produto bem legal em parceria com o Vandré. Né? Quantos produtos a gente já trouxe para a Tron com o objetivo realmente de inovar, fazer com que as pessoas participassem. Isso é um pouco da nossa característica, né, Pedrinho? De desbravar, de ser pioneiro, né? Exatamente. Então isso está bem no nosso DNA. A Tron, ela não espera, ela faz acontecer. Posso falar um negócio para vocês? Só com relação ao sentimento? Claro. De todos esses projetos que eu já participei na Tron Informática, eu já participei de ISA, MPS, Meliva, GetUp. Esse momento da IA, vocês têm observado, né? Eu sou meio chato, eu até fico publicando toda hora cada coisa lá. Não, nem percebi. Né? Cara, é o que mais tem me motivado. Se alguém quiser participar da nossa timeline, o Pedrinho é o fornecedor principal. Exatamente, pessoal. Cara, eu tô muito engajado. Você disponibilizou um curso para mim, cara, como eu tô me sentindo assim, eu tô me sentindo em outro mundo, sabe? É uma outra realidade. Essas são as descobertas, né? Isso faz que a gente fique motivado, né? Então, não digo nem assim, você se deparar com o desconhecido, mas é justamente o que ela tem proporcionado, né? O que ela entrega a partir do momento que ela é estimulada, provocada, o que ela retorna para nós, né? Em todos os aspectos, seja de conteúdo ou seja no ganho de tempo também. Perfeito. Não é fase, mas é um empilhamento de tijolinho. Quer dizer, quando o Pedro está dizendo que a gente começou, como ele fez a lógica aqui, que foi antes da pandemia, que a gente não estava nem lembrando, quando a gente foi para a RPA, que vocês dois também participaram, quer dizer, o Flávio, o Pedro sempre que tem alguma ideia, conta com o Flávio, que é um tarado, um louco por tecnologia, né? É quem te ajuda, né, Pedro, nisso. Então a gente foi para automação de processos, como o Pedro fala, fazendo um Pareto, porque tinha que começar por alguma coisa. Então hoje a gente já entrega para os nossos clientes um nível de automação que tira a responsabilidade dele de ficar vigiando algumas coisas, algumas entregas, algumas coisas que você põe no schedule, você põe no calendário, diz que dia, que hora que vai rodar, ele vai fazer. Então o Pedro, junto com o Ribeiro e com o time, trabalharam muito pesado para fazer isso. Certo, Pedrinho? Perfeito. Então esse foi o pontapé inicial que a gente fez. É até interessante, porque
porque eu fiz questão de perguntar a linha do tempo, né, mais ou menos quantos anos, para que as pessoas tenham essa percepção. Vocês podem pensar que nós estamos sempre fazendo mais do mesmo, mas há mais de 6 anos a Tron está investindo em tecnologia voltada para inteligência artificial, ou seja, nós temos um boom, né, popularmente falando, com a chegada do ChatGPT, né? 2 anos e 4 meses que eles chegaram, e parece que esse é o marco. Mas nós estamos há 6 anos já trabalhando com isso, né? Seja na parte de conhecimento, né? Estudos, seja na parte de experimentos internos, lógico que a gente não vai expor o nosso cliente, e seja na qualificação do time e orientação das pessoas com as melhores práticas e metodologias. Isso é muito importante. Por falar de qualificação, eu queria te ouvir um pouco, Flávio, sobre a experiência que a gente teve, que a gente então começou com a RPA e foi indo, e a gente começou então a trazer um pouco de conhecimento de ferramentas de IA. Então foi quando a gente começou alguns treinamentos que foi um divisor de água para a gente. Você podia falar um pouquinho disso para a gente? Bom, pessoal, primeiro eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, né, conversando com vocês, né, a oportunidade ímpar aqui da Tron, né, disponibilizando esse espaço aqui para a gente estar falando. E assim, a Tron é uma empresa que tem uma característica de formadora, né, de talentos, então ela investe bastante mesmo assim, nos colaboradores, dando treinamentos, né, potencializando, né, cada colaborador para ele ter mais experiência e contribuir com o máximo que ele pode, né? E a gente teve a oportunidade de participar de um treinamento do Roberto, né? E foi fantástico esse treinamento. A gente não imaginava a dimensão do que a IA podia estar apoiando a gente no nosso trabalho, né? E a gente aprendeu muitas técnicas, né? Então, assim, a gente fechou uma sala com todos os líderes da empresa e fomos discutindo as ideias, né? Participando dos exemplos que foram passados para a gente. E a partir disso aí, expandiu, né, para novos horizontes, né? Isso que a gente tinha. E como nós líderes, a gente foi disseminando esse conhecimento para os demais colaboradores, né, dos nossos times, e aproveitando, começando a automatizar algumas tarefas, criando alguns prompts novos, inovadores, validando alguns processos que a gente já tinha, que a gente fazia processo manualmente, né? Então eu acho que isso trouxe muito conhecimento para a gente. E a IA, ela tem um poder de potencializar as pessoas, né? Então as pessoas às vezes pensam que a IA vai me substituir, mas não, ela vai te potencializar, né? Bacana demais. O que é interessante também é que o Roberto, que o Flávio comentou, Roberto Dias Duarte, além de ser um grande amigo, um parceiro nosso, ele faz o link entre a tecnologia e o negócio, né? Que é a parte contábil. Então ele é uma pessoa que domina tanto essa parte da inteligência artificial, né, quanto essa questão do negócio, que é a área contábil. Então isso facilita bastante, né? Ele ajuda a desmistificar e deixa as pessoas mais confortáveis. Ou seja, o que ele quer dizer naquele momento? Que até pouco tempo ele também não sabia dessas coisas. Então quando ele traz o novo, ele não traz o novo como algo que possa causar algum temor nas pessoas, né? Desestabilizar emocionalmente de forma alguma. Ele deixa muito à vontade. Isso não é uma coisa só pra gente novinho, não, tá? A gente tem que entender que tem para qualquer idade, entendeu? Então, assim, no curso que nós estávamos participando, tinha diversas faixas etárias. As né? mais diversas. Desde os 60 ali até os caras de 20 anos, todo mundo junto ali, trocando experiência, aprendendo, entendeu? Então, assim, não tem aquela de, eu tô velho pra isso. Cara, esquece. A IA é pra todo mundo. Entendeu? Às vezes é uma pessoa mais madura e vai saber interagir mais com a inteligência artificial, né? Logicamente que requer o conhecimento técnico, mas tem essa maturidade de entender os resultados que estão sendo entregues. Sabe usar melhor, né? Sim, exatamente. Já tem mais bagagem, né? Eu queria deixar um agradecimento especial para o amigo Roberto Dias Duarte, que é um craque,
né? Descobrimos que o Roberto é um craque, já tem formado muitas turmas, uma audiência imensa, quer dizer, na turma que nós estávamos participando eram, sei lá, 300 contadores participando, uma galera imensa, como o Flávio disse, de todas as idades, e não puxando assim, porque a gente tem um barbinha branca para mim e por ele, mas eu ouvi do Walter Longo um troço que eu acho legal, consolidando isso que você falou, Flávio, que às vezes não é só para o jovem, é muito pelo contrário. Para algumas ferramentas, como é o caso do ChatGPT, por exemplo, que é o que é mais usado para falar, é que é preciso ter repertório para poder tirar o máximo de uma inteligência artificial. Então não adianta você ter um jovem talentoso que não tem experiência, que ele não vai tirar o melhor do produto. Então nós que temos uma bagagem, como a gente falou aqui nessa mesa, muita experiência de muitos anos profissionais, a gente tem repertório para poder fazer uma pergunta e poder obter os resultados. Se você não tem experiência, não vai fazer. E por falar nisso, Thiago, esse primeiro bloco a gente vai falar um pouquinho de ações que eu chamo de desestruturadas, porque não é um projeto onde a gente está fazendo experimentações do que as ferramentas têm para trazer. Então são as experiências desestruturadas. Fala um pouco aí, Thiago, para a gente de exemplos de experiências desestruturadas, de como é que você está vendo isso mais próximo de você, do seu time lá. Muito bom. Bom, primeiro, prazer estar aqui com vocês, né? O jovem aprendiz, né, que desde quando iniciou sua carreira lá na Tron, com 18 anos, né, primeiro emprego. Estágio? Não. Já cheguei como júnior já. Cheguei como menino já, legal. Mais ou menos, já foi mais respeitado. Você tinha cabelo, né, Thiago? Tinha um pouquinho legal. mais. Ao longo foi perdendo aí. Rapaz, e adquirindo experiência. Eu não lembrava desse fato, mas era mesmo. Eu lembro. Exatamente. Eu lembro. Eu acho que lá em Anápolis, acho que foi mudança de Anápolis para Goiânia. Foi. Certeza. É importante dizer, né, e eu lembro muito disso, essa jornada, né, como que a gente fazia gestão antes e a gente faz essa gestão atualmente. Eu lembro que quando eu cheguei ali para trabalhar com o Pedro, né, a gente ia fazer o controle de fila, de indicadores, de tempo de atendimento, e a gente era tudo por planilha em Excel. Tinha umas 20 planilhas lá e assustador. Eu ficava mais assim, planilhando ali, trabalhando com planilha do que propriamente dito, cuidando da gestão do time. Então, em tempo, a cada 10 minutos, ficando atualizando dados, correndo atrás de informação. E hoje, né, a gente já passou por um processo muito diferente ao longo desses 4 anos que você já começou a mexer com RPA. A gente trouxe isso internamente, não somente para o sistema, né, para o TGC, mas também para os nossos processos. Então, a gente trouxe uma gestão mais automatizada. Então, hoje, os dados, né, eles são preenchidos automaticamente. A gestão é feita através de um Power BI. A cada 10 minutos, né, a gente tem uma gestão à vista. Esses dados são atualizados. E o que a gente passa agora para um próximo estágio é para um estágio de inteligência de fato artificial, que é onde que eu vou analisar esses dados que estão à disposição, que me ajudando a ter uma gestão muito melhor e muito mais assertiva, dizendo para a gente o que a gente precisa atuar, em qual momento, quais são os indicadores principais que a gente precisa dar uma olhada, uma verificada. Então, de fato, a gente vem fazendo esse processo, né, de transição de jornadas, que é muito legal, é muito interessante a gente olhar isso ao longo do tempo. Bacana demais. Então, quando a gente deu esse passo com o Roberto e a gente então aprendeu a usar uma ferramenta, naquele momento a gente estava falando do ChatGPT, a gente aprendeu então a usar melhor o prompt, aprendeu a usar o que era GPT e assistentes. Então, isso nos deu uma qualificada. Como é que, talvez pudessem dar um exemplo de como é que vocês três, de como é que vocês estão usando isso individualmente, e se isso foi para algum colaborador de vocês e como é que ele está usando nesta fase onde a gente então está usando de uma forma melhor e mais inteligente as ferramentas que a gente viu, aquilo que a gente aprendeu. O Pedro tem usado muito. Pedro, me conta aí uma experiência ou duas de como é que você está usando esse contexto que já está à disposição para te ajudar na tua rotina e na rotina do time. Gelson, eu acho que uma das coisas mais legais que eu falo no meu caso, né, que eu vi no curso do Roberto, foi uma coisa que o Rei falou ali. Ali ele trouxe para muitas pessoas o novo, mas não desconhecido. Porque a forma com que ele trouxe, ele passou para nós ali aquele curso, ele pegou a realidade, porque ali a maioria das pessoas que estavam passando no curso eram contadores, e nós, empresas de software, que desenvolvemos software para o contador, e ele trouxe uma linguagem tão bacana que ficou tão fácil de nós assimilarmos
de como implementar, de como fazer a pergunta correta, por exemplo, aquele novo, que era o GPT, que facilitou demais o nosso entendimento. E uma das coisas que eu mais tirei proveito foi a questão da janela de contexto. Cara, que legal. Hoje, por exemplo, eu uso muito, vocês até falam, doutor GPT, né? Mas eu uso realmente. Tudo que eu vou fazer, extração de relatório, extração de informações para tomar decisão, eu uso o GPT. E aí eu tenho experimentado criar alguns assistentes, né? E hoje, por exemplo, o que eu fiz hoje de manhã? Só para vocês terem uma noção. Eu baixei lá mais de 2.000 XML de clientes para eu criar um assistente, experimentar, criar um assistente para ver, cara, como que eu vou ajudar o meu cliente lá na ponta, o meu cliente que eu falo, o cliente direto contador, e meu cliente indireto que é o cliente do contador, para que ele possa ajudar ele, através dos meus produtos futuramente, ele tomar decisões com base nas informações das notas emitidas e das notas emitidas contra ele, emitida por ele e contra ele. E aí comecei a criar alguns prompts, algum assistente lá, para ele me ajudar. Cara, me ajuda aí com análise fiscal, financeira, fluxo. É muito louco. E aí o que eu fiz? Eu fazia uma pergunta, aí ele me trazia uma informação bem resumida. Aí sem eu precisar anexar mais nada, eu só melhorava aquela pergunta e ele já ia aproveitando aquela janela de contexto. Cara, isso é único. Show. Isso é único. Então são experimentações que a gente começa a fazer internamente, sempre com aquela visão seguinte: como que eu posso levar isso para o meu cliente? E é isso que a gente tem feito lá, que tem sido muito bacana. É uma coisa que eu posso complementar também, Pedro. Manda aí, Flávio. É porque, assim, um ponto que eu vi que ele ajudou a gente a estruturar o pensamento para saber extrair o melhor da IA. Certo. Porque não é só perguntar, você tem que saber a forma de perguntar, né? Porque aí é onde entra quando a pessoa tem uma bagagem maior, né, de experiência. Mais madura, né? Mais madura, né? Por quê? Porque ela consegue, ela já tem toda essa base, né, de conhecimento, ela consegue, através dessa base de conhecimento, estruturar o pensamento e conseguir extrair o máximo da IA. Você pode dar um exemplo, Flávio, de como é que você tem usado e como é que você às vezes tenta passar para o seu time de exemplos práticos assim de coisas que você tem feito? Então, assim, a nível de código dá para mexer já? Você pode falar alguma coisa? Hoje a gente consegue, por exemplo, eu tenho vários desenvolvedores, né? A Tron, eu expliquei, uma formadora de talentos, então a gente tem muitos estagiários, a gente tem muitos desenvolvedores júniores, né? E o trabalho de dar esse treinamento é um trabalho assim complexo. Tem que ter um acompanhamento ali tete a tete, né? Com a pessoa, né? Orientando, tirando dúvida. E eu conseguia criar alguns prompts que auxilia, né, esses desenvolvedores a melhorar o nível de senioridade dele. Show. Então ele tinha às vezes um nível de código inferior e através do uso da IA eu conseguia auxiliar ele, a treinar ele a desenvolver um código melhor. Mais enxuto. Isso, desenvolver um código mais enxuto. Outra coisa, tarefas repetitivas, né? A gente que é desenvolvedor ali, mexe, tem um depara, né? O famoso depara, cara crachá, né? Pro A, pro B. Isso é completamente repetitivo, né? Doloroso esse trabalho. Cara, se você souber escrever um prompt bem feito, a IA faz isso sozinho para você, faz em segundos. Show. Né? Trabalho de horas ali. Então, fantástico. Muito bom. Thiago, como é que você está usando lá? Assim, é difícil dizer aonde que a gente não está usando, né? Hoje em dia. Boa, Thiago. Mas eu vou separar isso em duas linhas, sabe? Na linha do conhecimento e na linha de tarefas repetitivas. Certo. Na linha do conhecimento, eu acho que ainda, igual o Flávio está falando, mas poucas pessoas ainda têm utilizado a inteligência artificial para aprimorar o seu conhecimento. Que eu acho que isso que é o mais bacana. Muita gente tem ido atrás de inteligência artificial para simplesmente talvez obter uma resposta rápida ou sanar alguma dúvida, mas o quanto que as pessoas estão obtendo de conhecimento com isso. E uma coisa muito legal que nós começamos a fazer no departamento nosso, que foi treinamento de equipe. Imagina como que você treina um técnico que está chegando agora a falar com o cliente.
a falar com um cliente que às vezes ele está com um problema na frente dele, que ele está um pouco mais nervoso, um cliente que está ali é um cliente questionador, que gera um monte de pergunta que você precisa explicar. Então, a gente conseguiu refinar isso em um chat GPT, né, um prompt ali, onde que ele simula o comportamento do cliente, ele simulando o cliente e o técnico vai escrevendo e no final ele dá uma avaliação. Falando, olha, eu acho que você poderia ter feito essas palavras, eu acho que você poderia ter reagido dessa forma. E isso ajuda na capacitação das pessoas. Isso é muito legal. Então, acho que nessa linha de conhecimento, acho que é um exemplo bom e clássico que vale muito a pena as pessoas investirem e olharem para isso, porque realmente é muito legal. E na parte de tarefas repetitivas, posso citar vários exemplos, né? Desde a parte de refinar e-mails, né? Onde que eu preciso escrever um e-mail, que seja um e-mail básico, não requer muito conhecimento, eu posso aprimorar o meu tempo justamente passando essa atividade ali para ele refinar um e-mail e escrever. Mas um principal que eu coloco no nosso lá departamento foi em relação à criação de texto-tarefa. Porque a criação de texto-tarefa, ela requer, né, o técnico a extrair aquela sistemática ali, toda aquela situação que ele passou ali com o cliente e transformar aquilo em um texto. Ele precisa lembrar de todas as situações e esse processo também é um processo humano que pode ocorrer falhas. E às vezes pode esquecer de lembrar de um parâmetro específico, comentar, porque isso também é extremamente importante para que a gente use isso lá na frente para refinar o treinamento de máquina, né, que a gente aprimora o nosso conhecimento para o cliente, evitando que outros clientes, né, tenham aquela mesma dúvida. Então, a gente já tem também hoje um agente específico que lê tanto esses chats que estão conversados ali com o cliente, mas também ligações telefônicas, refina isso e já gera um teste-tarefa pronto para o técnico, otimizando a rotina dele de trabalho. Então hoje eu posso dizer... Em vez dele ter que ficar fazendo... Ao invés dele digitar, já vem um refinamento ali do texto-tarefa, ele lê a informação e fala, nossa, realmente era isso daqui que eu conversei. Já traz um roteiro, mais ou menos um passo a passo para facilitar a interação com os nossos clientes. Exatamente. Né? E ao invés, por exemplo, da equipe técnica estar dedicado, por exemplo, a escrever, né, a texto-tarefa e tudo mais, ele vai estar dedicado a aprender cada vez mais e atender melhor o nosso cliente. Que esse é o nosso foco agora. Nós temos que aprender que, no caso, ele é uma ferramenta, né? Às vezes a pessoa fica muito preocupada que vai substituir, mas a questão não é essa. É mais uma ferramenta. Assim foi quando surgiu, por exemplo, o Google. Né? Então, nós, naquela ocasião, lá no ano de 2000, por exemplo, ficamos fascinados com aquilo. Então, nós estamos no meio de uma revolução, né? Nós temos uma ferramenta, lógico que a gente tem que saber fazer o uso, né, responsável e consciente disso, né? E eu percebo isso, né, que vocês estão fazendo essa ponte entre as pessoas que detêm a informação de uma maneira grandiosa, completa, né, que são as pessoas que vocês citaram, a exemplo de Roberto Dias Duarte, professor doutor Celso Camilo. Então, essas pessoas, elas trazem para vocês e vocês estão fazendo essa transposição, né, para o nosso time, como o Flávio falou. Nós temos essa característica de formadores de profissionais, né? Transformando vidas. Isso é muito importante. Só para fazer uma ponderação em cima disso que o Thiago falou, que é uma dor nossa lá do departamento técnico. Quando eu falo departamento técnico, eu estou falando tanto do departamento de desenvolvimento como suporte. Nós, profissionais dessas áreas, nós temos um perfil técnico. E nossas respostas, às vezes, são muito técnicas. E às vezes, quando nós vamos dar uma resposta para o cliente, até divulgar uma novidade para o nosso cliente, o que nós vamos lá? Nós falamos de características. E até eu acho que é você, eu não sei quem é que fala, né? O Gelson. Peraí, se você tomasse de mim, eu vou ficar característica técnica, informa, benefício, vende. Cara, você não imagina as dificuldades que nós tínhamos para vender o benefício de uma novidade que nós fazíamos. E até para dar uma resposta assertiva para o cliente. Cliente, isso aqui, ó, você vai ganhar produtividade, faz assim, assim. Cara, era muito louco. Hoje, meu querido, a gente pega lá uma funcionalidade e fala, ó, eu fiz isso aqui, vai fazer. Cara, passa a pergunta certa que ele vai te dar esses benefícios. E isso tem sido experimentação que para nós, lá na área técnica, tem sido um diferencial demais para nós. Quanto mais refinada a pergunta, melhor são os resultados. Por isso que, igual o Flávio falou, tem que saber fazer a pergunta. Né? Nós estamos falando no universo dos prompts, né? Isso. Nós vamos falar algo depois também, mais adiante sobre isso. Mas para as pessoas que estão iniciando, vale a experiência, vale o experimento, né? Vale o treinamento, né? O autotreinamento, né? Você começar, entre aspas, brincar
com os GPTs, com os prompts que tem disponíveis. Aí são vários que nós temos no mercado para você ir interagindo e ir desmistificando, né? Perdendo aquele receio, aquele medo do novo, do desconhecido. Isso é muito importante. Legal. O rei ele batalha a vida inteira para cuidar de um assunto que é cultura, né? Que é o que ele tenta estar sempre perto e transmitir aquilo que ele entende que é a empresa e como é que é de cultura. E cultura é quando você vê alguém repetindo alguma coisa que você falou. Então hoje eu estou feliz, tá vendo? Bacana. Que é isso, que é às vezes coisas simples que você fala e que você falou e entendeu. Que é uma coisa que eu falo o tempo inteiro. A característica técnica informa, benefício vende. Verdade. E é isso, cara, porque às vezes a gente, como técnico, você fala uma característica técnica. O cliente não está vendo, tem que falar do benefício, que é aquilo que aproxima ele do resultado. Obrigado, viu, Pedro? Como Legal. a gente fala de solucionar a dor do cliente, é igual remédio. Poucos leem a bula. São as características, né? Então Não a pessoa vai só ver o benefício que está na caixinha. Isso aqui vai eliminar sua dor, Sim. né? Vai descongestionar o nariz, né? Então, coisa assim. Vai fazer crescer o cabelo. Tá vendo? Então, é por mais aí. ou menos isso. É por aí. Acho que estamos nessa fase. É por aí. Bom, então nesse primeiro bloco eu acho que a gente passou legal aqui por entender algumas ferramentas que a gente tem, colocando exemplos práticos bem, né, bem fáceis de quem está da nossa audiência entender. Então a gente chega nesse primeiro bloco aqui onde a gente deu uma estruturada para falar de um passo a mais que a gente vai dar. Certinho? Estamos bem nesse primeiro bloco? Maravilha. Isso aí. Bom, vamos começar aqui o nosso segundo bloco falando de benefícios de IA para os clientes e os projetos inovadores que a gente está trazendo para perto da gente, que é um projeto com o CEA, Centro de Excelência em Inteligência Artificial, do qual o nosso querido professor Dr. Celso Camilo, né, Rê? Exatamente. Tem que valorizar sempre isso, que o Celso realmente é professor doutor, tem pós-doutorado, um craque, tem sido referência hoje em qualquer programa que se fala hoje no mundo aí, todo mundo quer usar o Celso para ser âncora disso, e a gente tem o privilégio de ter ele com a gente aí. Então, a gente começou a fazer uso de IA nos nossos sistemas de serviço, começamos a ver como é que isso funcionava, e a gente então resolveu fazer uma iniciativa estruturada. Buscamos a universidade e junto com isso poderia vir uma linha de crédito, a gente foi atrás de começar isso com as pessoas. Então, Thiago, fala pra gente um pouquinho de como é que isso se materializou, qual foi o início da conversa, como é que foi, as dificuldades que a gente teve de achar o escopo, a ajuda que precisou do Flávio, do Pedro aí para a gente poder desenvolver esse projeto que a gente tem muita expectativa dele. Muito bom. Eu trago isso muito para uma cultura nossa, né? Um valor nosso, que é a inovação. Então, esse projeto, né, é um projeto de P&D, né, pesquisa e desenvolvimento, que nós trouxemos para dentro da empresa com o objetivo principal de melhorar a experiência que o cliente tem com os nossos produtos e serviços. E diante disso, a gente começou a fazer análise de dados, pesquisas e entender o comportamento do cliente, entender o que mais gerava as dúvidas. E lembrando, né, um ponto muito importante, que cerca de 75%, né, do que nós atuamos dentro de um mês no suporte técnico são dúvidas recorrentes. Então, como que a gente poderia melhorar essa experiência? A princípio, a gente olha e pensa assim, eu só vou fazer, por exemplo, um chatbot, onde que vai responder essas dúvidas e vai eliminar, né, todas essas perguntas aqui do centro do suporte. Só que a gente sabe que não é tão simples assim, e que, falando de experiência do cliente, o cliente, muitas das vezes, ele não quer falar com uma pessoa ou um chatbot, ele só quer chegar na solução dele, e isso lá na ponta. E aí, esses pesquisadores, né, que estão junto conosco, foi mostrando isso pra gente. Então, os principais valores, referências, o como pensar, a gente está no processo de estruturação, né, Pedro, ainda, que está sendo muito legal, e a gente sabe como inicia, né, o caminho a ser percorrido, a gente está nele ainda, mas está sendo muito legal, muito divertido. Como é que isso, a gente começou de um jeito e depois a gente mudou, para você pedir o auxílio do Pedro, como é que começou e depois como é que a ideia mudou? Que a gente começou pensando, vamos apoiar os técnicos. Isso. Depois os meninos trouxeram uma provocação. Explica um pouco e depois o Pedro complementa, que é quando foi para o produto aí. Quando nós fomos fazer pesquisa de campo, né, entrar dentro do centro de suporte para entender o que gerava mais de recorrência. Então, por que chega mais no suporte de dúvidas aqui, de situações que a gente poderia tratar e até mesmo eliminá-las aqui, né? E a gente entendeu que tinha um ponto específico. Então, um ponto de rescisão.
Rescisão é um tema que sempre gera muitas dúvidas, a legislação ela é muito abrangente, a gente conhece, né, nossa legislação, que ela tem a particularidade da CLT, tem uma regra, cada sindicato tem essa regra, então isso acaba gerando muitas particularidades, e isso é um assunto muito latente. Então, quando a gente foi estudar esse assunto, né, a gente entendeu, olha, realmente eu posso fazer uma base de conhecimento, melhorar os meus conteúdos, mas chegou um momento crucial ali, né, Pedro, que a gente falou, olha, acho que dá pra gente ir além, dá pra gente dar uma inovada a mais. E o que a gente está experimentando agora é como chegar isso ao nosso produto. Como chegar isso lá na ponta diretamente, sem que o cliente ele tenha que vir falar com o atendente, sem que essa dúvida que ele tenha lá, ele tenha que transpor isso, né, a outro setor, a outro departamento, que propriamente na tela que ele está, ele já consiga sanar a sua dúvida ali, já consiga ter a solução e não precisa falar com ninguém. Então isso que é o mais legal. Então foi aí que o Dr. Celso e os meninos, né, os pesquisadores que estão participando desse projeto, fizeram uma provocação com a gente. Por que nós vamos lá para o back e não vem para o front? Então, Pedrinho, como é que foi isso quando eles trouxeram lá a provocação para você e para o Flávio, para dizer, cara, vamos fazer então uma interação pelo produto? Bacana. Eu acho que o Thiago foi muito feliz ali quando ele falou o seguinte, se nós, ao pensarmos nesse produto, nós falássemos o seguinte, não, gente, vamos fazer o seguinte, vamos usar um modelo já pronto, que tem no mercado, um chat GPT, qualquer um modelo, e vamos criar um chatbot e resolve o nosso problema, né? E aí é tecnologia. E quando a gente começa a pensar no escopo de um projeto desse, igual nós estamos pensando, né, com pesquisa por trás, ele é muito mais complicado da gente pensar no escopo, definir o escopo, né? Tanto é que nós ficamos aí, eu acredito, foi mais de 2 meses, né? Sim. Só discutindo o escopo desse projeto. Ah, vamos por aqui? Não, vamos por ali, vamos fazer só para o atendente da Tron, para auxiliar ele nas respostas. Ah, não, vamos lá para o cliente da ponta. O que esse nosso modelo vai responder inicialmente? Vamos fazer um produto mínimo viável agora, que vai já nos ajudar. Então, definir esse escopo foi o principal desafio. Certo. E aí, o mais legal com relação, pessoal, à inteligência artificial, que muitas vezes a gente fala, não, vamos criar aqui uma aplicação de inteligência artificial. A gente fala, não, é tecnologia. E o que ficou claro para nós, né, Thiago, à medida que nós começamos a trabalhar com o apoio do Dr. Celso dos meninos, gente, tecnologia, IA, sem os dados, esquece. Nada. Esquece. Então, o que nós fizemos? Com apoio, lógico, do Flávio, né, lá da área de desenvolvimento, nós fizemos uma imersão na nossa aplicação para entendermos as regras de negócio, para pegar essas regras, por exemplo, aí eu vou usar um termo técnico aqui, gerar um arquivo JSON com essas informações, né? E aí depois a gente pode até colocar lá uma legenda do que é o JSON, né? Para que a gente pudesse extrair informação das nossas regras, por exemplo, de um cálculo de rescisão, de um cálculo da folha, para que essas regras chegassem na IA e ela pudesse interpretar aquilo ali e gerar uma resposta assertiva para o nosso cliente. Mas aí nós entendemos, só isso não basta. Só isso não vai resolver o nosso problema. E aí lá vamos nós para outras ações, né, Thiago? Aí o Thiago começou a criar alguns processos internos junto com a nossa área de qualificação para nós enriquecermos a nossa base de conhecimento. Porque se nós vermos lá, quem vai desenvolver IA, ele fala o seguinte, cara, se você não tiver os dados, esquece. E os dados têm que ser assertivos. E a gente fala de um processo muito importante também, técnico também, que é o Deep Learning, né? Então é o treinamento de máquina, né, desse conhecimento. E como que a gente vai treinar o nosso conhecimento que está muito conosco aqui e também legislação, se a gente não tiver esses dados muito bem estruturados. Então a gente começou a rever processos, e isso foi muito legal, né? E está sendo muito legal, porque a gente imaginou assim, é tecnologia, então vamos para frente, e a gente começou a voltar, reestruturando os nossos processos, falando, olha, então eu preciso ter, quando eu for falar de um problema ou solução, ou ocorrência ou solução, eu preciso ter ele muito bem estruturado, porque eu preciso aproveitar isso depois, isso vai gerar uma base de conhecimento, quantas dúvidas que foram respondidas com base nesse material, isso gera um indicador, e a gente está nesse processo, né, de descoberta e aprendizado, mas está sendo muito legal, porque a gente tem a oportunidade de revisar tudo para melhorar tudo novamente. Flávio, conta um pouco aí como é que
você que é um profissional que conhece bastante de negócio e conhece de produto, e você ajudou, porque os pesquisadores que estão vindo, eles têm muito conhecimento que é um pouco diferente, né, Thiago, Pedro, Reile, o que esses caras trazem, porque a gente tem um jeito de ver IA, que foi o que a gente conversou no primeiro bloco. O ChatGPT e tal, esses caras estão num outro nível. Uhum. Eles têm outros conhecimentos diferentes para poder fazer, que se aproxima um pouco mais do Flávio, que é mais técnico, que fala. Quer dizer, então como é que começou essa interação para a gente poder tentar, né, nesta primeira fase, fazer com que o produto que está ali, que é o Tron Gestão Contábil, o nosso TGC, ele tenha ali uma forma de apoiar o cliente direto ali. Conta um pouquinho, tenta traduzir essa parte técnica aí de como é que esse cara vai ficar, ou como é que a gente está objetivando essa pesquisa e desenvolvimento para realmente fazer um produto que traga resultado para o cliente. Bom, então assim, complementando ali a fala do Thiago, né, a IA, ela precisa de dados para a gente conseguir entregar algum resultado de valor, né? Então, sem os dados, é muito difícil você ter uma resposta mais assertiva, né? Então, onde eu entrei ali com o pessoal lá do time de pesquisa do CEIA, é para ajudar eles a conseguir extrair esses dados das aplicações da Tron. Então, como eu conheço bastante, né, todo o cenário, né, dos nossos produtos, então eu entrei apoiando eles para a gente explicando, essa informação a gente consegue pegar, né, de determinado local e concentrar e organizar essas informações para que elas cheguem de uma forma que a IA possa extrair o máximo disso aí, né? E assim, a gente jogou o sarrafo lá em cima, né? Muito. Então a gente falou, para que fazer um chatbot se a gente pode fazer um assistente, né? Então, o assistente, a ideia era o quê? Cara, ele vai chegar para o assistente e falar, eu tô com esse problema, resolve para mim. Me diga como resolver. Me diga como resolver, né? E aí a ideia é o quê? A gente chegar o mais assertivo possível para que o cliente ele tenha a melhor experiência com isso e ele volte a utilizar essa ferramenta. Então, a partir do momento que ele usou, ele sanou a dúvida dele, sem ele precisar pegar uma fila de atendimento, ele ter que pegar o telefone e ligar para a gente, abrir um chat para começar uma conversa, a experiência dele vai ser muito boa. Então, a próxima vez que ele tiver uma dúvida novamente, ele vai tornar a utilizar, né, a ferramenta, e cada vez, quanto mais ele usa, melhor ela fica, né? Então, esse aqui é o objetivo que a gente quer chegar, né? Bacana. Eu acho e aí a gente, para quem está querendo entender, então eu estou usando a ferramenta, aparece alguém lá e fala assim, precisa de ajuda? Aí eu digo, o que eu preciso? Olha, eu fiz um cálculo de rescisão e o valor que foi descontado, eu acho que está errado. É isso mesmo, né, Thiago? Isso, né, Pedro? Exatamente. Aí ele vai dizer, não está. Eu vou mostrar para você, tá aqui, a base que eu usei foi essa aqui, eu peguei esses dados variáveis, fiz isso, descontei, o cálculo está certinho. Rico em detalhes. Rico em detalhes. Que aí ele pode checar o cálculo e fazer, não, mas eu achava que deveria ter feito um desconto. Ele fala, não, você está errado porque o parâmetro que está setado lá indica que é isso que tem para fazer. Se você for lá e desligar o parâmetro, então vai chegar no número que você quer. Mas com o parâmetro que está setado, vai ficar. É isso? Só para você ter um exemplo do que o Jas falou. Pessoal, só para vocês entenderem melhor, seria estilo memória de cálculo. Por exemplo, para quem conhece a legislação trabalhista, quando você vai calcular uma rescisão, por exemplo, a primeira informação que você tem que colocar é o quê? A data da rescisão e o tipo da rescisão. Justa causa, sem justa causa, certo? E ali, para quem não conhece o contexto de um cálculo da rescisão, ou quem está chegando agora no escritório contábil, nós sabemos que o escritório de contabilidade tem muita rotatividade. Imagina um contador que perde lá um colaborador que tem 10, 15 anos de experiência, entra um colaborador novo para entender toda a legislação para começar a utilizar o sistema. E não é só sistema, né? Eu acho que o principal gargalo, a principal dor do nosso contador é a legislação. Então, qual que é o nosso objetivo com esse modelo desse assistente? É justamente otimizar, mitigar a dor desse contador. Aí ele vai lá e lança as informações necessárias na nossa tela de rescisão.
E aí esse assistente, ele pegou cada informação dessa tela, o tipo da rescisão, se for justa causa, quais são os direitos desse empregado quando ele é demitido de justa causa. Ele tem direito de saldo, salário, férias, tal, certo? E aí ele traz os eventos que ele tem direito. Se por acaso o usuário lá configurou errado, o sistema vai trazer tipo uma memória de cálculo para ele, falando, amigo, ó, deu erro aqui no valor do saldo salário, porque você incluiu o evento aqui para esse tipo de rescisão, não veria verdadeiro necessidade. assistente. É um assistente mesmo. Assistente O mesmo. nome já fala. Amigo, ó, o seu sindicato fala que você só teria direito a 3 meses de média com relação à comissão. Você colocou lá no sindicato 6 meses. O assistente vai lá e fala, ó, vai lá no sindicato, olha só o tanto que vai otimizar. E ali não só vai resolver o problema dele, como também já vai ensinar ele sobre a legislação, ou seja, tipo uma memória mesmo para ensinar. Esse é o nosso objetivo, que o desafio não é brinquedo, não. Um dos grandes desafios que nós teremos, né, é desmistificar o novo para os nossos clientes, para que eles tenham a segurança, né, confiança, né, no que estão vendo, e que não fiquem com receio. Né? O novo está chegando para facilitar. O nível de detalhamento das respostas também é impressionante, né? Sim. Ela não é aquela resposta curta, não é aquela resposta seca, ela vem justamente com uma riqueza de detalhes que vai fazer com que o nosso cliente, o nosso usuário, ele sinta-se muito mais seguro em dar um próximo passo. Isso é muito importante. É a questão do persona, né? É a questão do persona. Porque, por exemplo, se eu fosse dar uma resposta dessa, como técnico, seria bem seco, né? Exatamente. O assistente não. O nível, ele vai então, dar a resposta de acordo com a persona lá na ponta. Mas é diferente. Ele está sendo treinado por nós para ter esse nível de detalhamento. Né? Exatamente. É o que vocês falaram. A tecnologia ela é fantástica. Mas nós precisamos de dados e nós precisamos de treinar essa tecnologia para que ela tenha essa interação mais suave possível, essa transposição mais tranquila, né? A gente tá estendendo essa capacidade de formação nossa para os usuários dos nossos clientes, né? Sim. Então, assim, a gente vai passar essa experiência que a gente já tem hoje, né? De 33 anos de mercado aí, para ajudar a treinar esses usuários e tornar eles cada vez melhores, né? Vai substituir o usuário? Não. Cara, eu vou potencializar esses usuários. Vamos exercitar para ver se é isso que vai acontecer. Imagina que então a gente explicou como é que vai ser. Estou com uma dúvida e pergunta. Aí ele fez uma resposta longa, certo? Porque ele foi com todos os detalhes. Eu poderei perguntar ali mesmo e falar assim, tem jeito de você fazer isso de uma forma sintética e me explicar? Total. Isso é que é legal. Ou se não, eu achei que a resposta foi sintética. Eu falo, cara, não consegui compreender. Você pode me dar mais detalhes? E isto vai acontecer, Pedro, Thiago e Ribeiro? Sim. Então a gente volta na conversa anterior. Tem que saber fazer a pergunta. Tem que saber interagir. Por isso que eu acho que é o momento de todo mundo começar a utilizar os prompts que tem disponíveis, né? As opções de inteligência artificial que estão mais à mão das pessoas, né? Seja ChatGPT, porque é importante as pessoas saberem, né? Existe vida após ChatGPT, não é só isso, claro. Né? Tem muito mais coisa por trás. As pessoas, ela acha que a inteligência artificial se resume a um aplicativo chamado ChatGPT. E não é isso. É importante destacar isso. É só a pontinha do iceberg. É a ponta do iceberg, mas eu acho que é a ambientação. É a fase do relacionamento inicial. Até para ponderar isso aí, uma estratégia que eu tenho utilizado lá, hoje eu sou responsável lá na Tron por acompanhar os nossos clientes através dos grupos do WhatsApp, certo? E os clientes, é muito legal essa participação, porque a gente começa a entender a dor do cliente. E nós temos lá hoje 6 ou 7 grupos do E-Social lá, do Tron, para auxiliar os clientes. Nós temos vários clientes que realmente contribuem e as dúvidas do cliente são muito grandes. E aí o que eu fiz até para experimentar, e o que você falou, começar a envolver o cliente lá na ponta, para ele falou, gente, já passou da hora de eu interagir com esse tal de IA, porque muitos clientes ainda não entenderam o quanto essa tecnologia pode ajudar ele, isso é claro. E aí propositalmente, eu criei alguns assistentes e compartilhei com esses clientes. Eu criei aqui um assistente para que, quando você tiver alguma dúvida com relação à legislação trabalhista, legislação fiscal e social,
vem aqui, porque aí, para eu não ter que usar o GPT Grato, até para levar a nossa marca, né? Faça a sua pergunta aqui de acordo com a sua dúvida. Cara, eu falei, ó, isso aqui é apenas uma experimentação, não estou divulgando, apenas para auxiliar vocês, porque sempre vocês me perguntam, o que eu faço é isso aqui, eu venho aqui, pergunto e dou a resposta. Os clientes ficaram pasmados, falaram, Pedro do céu, mas que coisa de louco isso aqui, é muito louco, entendeu? Então essa necessidade ainda de algumas áreas, eles envolver, entender os benefícios, isso é importante. Para a gente avançar um pouquinho, o Thiago começou nesse bloco falando o seguinte, olha, a gente está trabalhando com pesquisa e desenvolvimento. Isso. Pesquisa e desenvolvimento, você sabe como é que começa, mas não sabe como é que termina, porque é pesquisa. Então, por exemplo, nós, como o Pedro falou, nós ficamos um tempo definindo o escopo. Como é que a gente ia fazer, como é que ia dar certo. A gente achou uma linha, então vamos criar assistentes que auxiliem o cliente quando ele está interagindo com a aplicação. Mas a gente também sabe, a gente sabe que às vezes tem cliente que não gosta disso. Ele quer falar com o ser humano. Então, a gente alongou de novo o escopo do projeto para dizer o seguinte, nós fomos, cara, eu preciso de base de conhecimento para que aqui na ponta possa atender. Então, a gente foi melhorando, como o Thiago falou lá no primeiro bloco, eu vou melhorando o fechamento de cada coisa que vai sendo feita pelo atendente, para que a gente enriqueça mais rápido a base que vai atender o cliente. E daí a gente voltou para uma situação de dizer o seguinte, então por que, se eu já estou fazendo automação lá na frente, por que eu não faço lá atrás para o atendente? Porque daí eu vou facilitar a vida do atendente também, que quando o cliente ligar para ele cair na mão dele, ele também possa pesquisar a base e trazer uma resposta mais completa e mais rápida. Então, pesquisa e desenvolvimento é isso. A gente ajustou o escopo do projeto e a gente está também fazendo automação para o que está no back-end aí para trás, para facilitar a vida do cliente. A gente voltou a fazer duas partes. Então, cada dia que passa, isso vai ficando mais legal, né? O projeto é um projeto de 18 meses que a gente vai entregar e a gente então está avançando agora em duas frentes e isso vai dar uma potência muito grande para a Tron em termos de poder atender bem o cliente. É isso? É isso, Thiago? É isso, Pedro? Perfeitamente. Perfeito. Bacana demais. Então, para avançar para um fechamento, eu queria falar de outro exemplo que a gente está fazendo de coisas estruturadas dentro da empresa. Isso é uma coisa que a gente comentou e eu acho que é um orgulho da gente poder comentar isso aqui para que quem está nos ouvindo saiba. Que mais de iniciativas nós passamos a fazer dentro da nossa empresa? Então, a área comercial sempre é uma área complexa de você poder fazer. Por quê? Porque você tem muitos vendedores, cada um é de um jeito, cada um tem uma forma de interagir. A gente capacita as pessoas, mas às vezes nem todo mundo faz do mesmo jeito. Então, o que é que nós trouxemos de automação para a área comercial? Antes, você sempre ia para o presencial para fazer uma venda. Hoje, o cliente aceita você receber uma apresentação pelo computador. Ele lá, você aqui para poder fazer o teu tempo e o tempo dele. O que é que nós passamos a fazer então? A pegar a gravação desta apresentação de produto e desta gravação gerar 3 coisas que auxiliam o departamento comercial absurdamente. Então tudo isso com assistentes. Como é que nós estamos fazendo? Fiz uma apresentação. Esta apresentação gera 3 documentos. Uma ata de reunião. Gera uma carta que eu vou dar uma devolutiva para o cliente. Essa carta, obviamente, é um e-mail. Sempre com uma lógica. Eu identifico qual a dor do cliente, quais são os benefícios que eu posso proporcionar com o sistema da Tron, quais são os próximos passos visando o engajamento na venda. E, por último, uma terceira tarefa, que é dar uma devolutiva para o vendedor, baseado no spin selling, de como foi a apresentação que ele fez, que nota ele tirou de 0 a 10 e dizendo pontos de melhoria. Quer dizer, eu propiciei fazer, com o uso da inteligência artificial de uma forma sistematizada, melhorar algumas coisas que são complexas na área comercial, de colocar no CRM as informações que eu obtive, de dar um feedback estruturado para o cliente e dar um feedback para o vendedor
todo dia ele aprende. Porque eu falo, ó, tua aderência com o modelo de spin selling, que é o que a gente usa, foi de 60%. Você podia ter feito melhor. Então, cara, eu acho que isso, né, consolida um pouco da revolução do que a gente está levando de forma estruturada para o Tron. E queria ouvir, Reire, você um pouquinho também, por exemplo, sobre esta parte que você sempre foi muito envolvido com o comercial e este salto que a gente está dando, como é que você vê? Depois Pedro, Thiago e Flávio também comenta um pouco disso, que eu acho que essa é uma coisa bem palpável, assim, é fácil de você pegar e a gente ver o quanto isso está trazendo de benefício para a nossa empresa. Primeiramente, o que eu tenho observado é que essa barreira, essa fase de encarar o desconhecido, né, do novo, ela já foi superada. Então, nós já estamos num momento maior, um momento mais avançado, e nós estamos utilizando bem os recursos que a tecnologia tem nos oferecido. Logicamente que aliado a toda a visão estratégica, a experiência de cada uma das pessoas, os dados que nós temos, né? E a tecnologia, ela faz com que aquilo que antes para nós era muito complexo, às vezes até muito distante de uma realidade, faz com que a gente tenha esse acesso e ganham todos, né? Nós estamos ganhando, os nossos colaboradores estão ganhando, independente se é na área financeira, administrativa, na área pessoal, se é na área comercial, igual o Gelson acabou de explicar, ou se é na área técnica, que o Flávio, o Thiago e o Pedro acabaram de falar, né, no aspecto seja da forma interna quanto externa. Então tudo isso está mexendo muito com a nossa empresa. Isso está sendo uma coisa muito positiva. Em alguns momentos parece até uma noite de Natal, quando você desembala o presente, fica aquela alegria, né? E a cada conquista, a cada novo passo, cada etapa vencida ou a cada nova descoberta, a gente tem aquela sensação mais ou menos seguinte: que ótimo e melhor ainda que nós temos muita coisa pela frente para fazer. Nós temos muito o que aprender, muito o que ensinar e muito o que melhorar. Melhorar a nossa vida, melhorar a empresa e melhorar para os nossos clientes. Então, isso para mim tem sido uma coisa muito gratificante, né? Eu vejo muito a empolgação do Pedro, né? Então, o Pedro, ele é assim, a empolgação em pessoa. Ele vibra a cada momento, ele compartilha. Alguns momentos ele fala assim, não, eu não vou compartilhar no grupo não, porque eu acho que eu estou sendo chato. Mas não é. A gente tem que compreender. Ele aguenta uns 2 dias isso. Mas a gente tem que compreender o seguinte: você compartilha e cada um vai absorver, reagir, responder, interagir. Exatamente. Conforme o momento daquela pessoa. É verdade. Né? Eu faço isso, eu passo material para as pessoas, às vezes ninguém responde. Mas tudo bem, é porque não está naquele momento. Eu não posso querer que todo mundo esteja no meu momento. Sim. Né? São coisas diferentes. Né? Então você já imaginou a área de desenvolvimento com alguma aplicação, mas a área comercial, isso não impacta para nós. Então o que é interessante na empresa é que as coisas começam a entrar no estágio de balanceamento, né? De distribuição, de atenção diferenciada para cada área. Isso está muito interessante, muito bacana ver as pessoas, independente, como o Flávio falou, dessa questão de faixa etária. Independente, na nossa empresa nós estamos vendo isso acontecer, e nós vimos também no curso, né, com o Roberto Dias Duarte, e de um outro lado com a Universidade Federal através do CEA, com o professor Dr. Celso Camilo, lá em A Pura Juventude. Pura Juventude. Então essas coisas têm mexido bastante com a gente de uma forma muito positiva. São novos ares que estamos respirando. Eu queria fazer uma pergunta para você, Gelson, Manda aí. com relação a esse processo. Porque nós sabemos que a organização, para ter sucesso, ela depende de pessoas, processo e tecnologia, certo? E eu vejo sempre você falar com muito entusiasmo, né? Você mais, porque o João não fala muito, né? Com muito entusiasmo sobre essa automação do processo da área de comercial. Será como é que vai ser o dia que o Pois João que o for João vier entrevistado? aqui. João é o cérebro. Será como é que vai ser? O João é mais cerebral. O João é mais exatamente. cerebral. Então, Gelson, com certeza nós tivemos ganhos assim, maravilhosos lá. Né? E pelo que eu entendi, foi a automação de processo. Nós temos lá pessoas, a Tron nem se fala, temos times maravilhosos. Os processos, nós sabemos, toda empresa precisa estar
continuamente melhorando seus processos. Em tecnologia, nós somos aí inovadores, estamos sempre atrás. Mas eu vi que nós melhorou muito nos processos. Mas assim, em termos de benefício mesmo, você fala, Pedro, hoje, por exemplo, para comercial nós temos 20 vendedores, temos 20 vendedores. Para a gente gerenciar isso, ver o que o vendedor conversou, eu falei, cara, era um karma. Hoje, Pedro, cara, o quanto ficou fácil eu entender o que o vendedor conversou, qual foi o feedback, qual foi a resposta. Como é que foi isso em termos de ganho? Muito legal. Entendeu? Então, como é que a gente fez para automatizar esse processo? O vendedor, então, vai fazer uma apresentação. Vou fazer uma apresentação para o Flávio. Então, eu convido o Flávio pela agenda e convido o assistente. O assistente entra e ele automaticamente dispara a gravação. Então, o que seria, se eu dependesse das pessoas para falar, lembra de ativar a gravação, quando chegar no fim, faz um resumo do que você conversou, estava lascado, não conseguiria fazer. A gente durante muito tempo tentou, mas aí entra um cara novo, você tem que treinar, não há um padrão na forma de assimilar. Então, Pedro, o que a gente fez foi realmente a automação do processo. Entra um assistente, ele põe para gravar, quando termina aquela gravação, ele pega aquilo que era visual, ou seja, aquele vídeo, transcreve, pega aquela transcrição, aplica o que a gente quer, uma forma de resumir, uma forma de trazer os dados e traz isso gerando então 3 contribuições, que é a ata de reunião, que é a carta que eu vou enviar para o cliente, engajando ele na venda e o retorno para ele sobre a metodologia. E o que é legal, que quando eu dou retorno para ele na metodologia, eu digo, ele fez perguntas de situação, problema, implicação e necessidade, certo? Ele fez lá. Eu digo para ele, você podia ter feito essa pergunta que você não fez, eu estou treinando ele a cada entrega que ele está fazendo para mim. Constante aprendizado. Formando o cara aí, né, rapaz? Gerando uma base de conhecimento para ele de dizer, cara, aqui quando você fez uma pergunta de implicação que você só fez uma, você poderia ter feito mais essas 2. Então, isso eu ainda estou dando a chance dele fazer, certo? Ele anotar no caderninho dele e amanhã, na próxima, ele melhorar. Mas também com base no que a gente está fazendo, a gente vai gerar uma base de conhecimento. Às vezes a gente pensa assim que a inteligência artificial vai deixar a gente mais burro, né? Ela está estimulando a pessoa a aprender mais. Aprender mais. Por exemplo, o que está no escopo para ser feito já? Que é óbvio que todo dia que nós estamos aqui, nós 5 aqui que somos de tecnologia, isso eu estou fazendo no pós, eu vou fazer no pré. Eu vou fazer amanhã uma reunião com o rei, ele sei que ele é um varejista, papapá. Eu sei pelo KINAI dele. Eu digo, como eu me preparo para a reunião amanhã? Que perguntas eu vou fazer para o rei amanhã nessa interação? Cara, é uma revolução que a gente está fazendo. E aí eu digo, o profissional que está trabalhando com a gente hoje, por exemplo, na área comercial, ele vai melhorar com uma velocidade que nem ele vai perceber, porque onde ele tem isso? Mais uma vez, formador de mão de obra, né, Pedro? Tá certo? E aí, o tanto que isso é experiência legal. Já partindo para o fim, para as considerações finais, eu vou dar só uma deixa para o Thiago. O Thiago fala, depois Pedro e Ribeiro e Reile, a gente fecha. Mas, por exemplo, com esta experiência que a gente fez, a gente já trocou uma ideia, eu e o Thiago, é o que nós vamos fazer com o time dele. Diz aí, Thiago. Na mesma linha do que nós vamos devolver para o vendedor. É justamente essa ideia do assistente, né? Então, muitas coisas a gente já iniciou. Então, eu disse, né, num primeiro bloco em relação à transcrição do áudio. E uma coisa muito legal que nós começamos agora está bem na fase embrionária, bem na parte de inovação mesmo, MVP, que é análise de sentimento do tom de voz de cada um. Então, existe, por exemplo, né, uma integração, não é ChatGPT, não é nenhuma dessas tecnologias, existe uma API, né, específica do Google que ela monitora, né, você passando ali o conteúdo de áudio para ela, ela consegue transcrever aquilo e empregar em cada frase a tonalidade de voz, a intensidade que cada um utilizou. E aí, com isso, o nosso feedback ele consegue ser muito mais preciso. Inclusive o feedback de postura de voz, se teve uma escuta ativa, se esperou o tempo correto, né, para atuar. Então, acho que a gente está indo, de fato, né, ficando muito bom nesses processos, muito bom nessa parte gerencial e muito bom, principalmente, desenvolver pessoas.
que isso que é o mais legal. Então, o que a gente tem uma expectativa aí, o Thiago, de que cada atendimento que o atendente, né, que tiver lá, eu também faço igual eu faço com o vendedor, dou uma nota para ele, olha, esse atendimento você tirou nota 9, Isso baseado tanto nessas em texto premissas. quanto voz. Tanto em texto como voz. Essa parte mas não entra de... no parte de sotaque, não, né? Não. Essa parte, por exemplo, de análise de sentimento empregado, ela é muito voltada para voz. E isso é muito legal, porque tanto texto também e quanto voz ali, porque você consegue, tanto na avaliação que o cliente dá de feedback pra gente, a gente consegue saber se aquela avaliação naquela frase, ela foi uma avaliação positiva, uma avaliação neutra, uma avaliação detratora, e depois a gente consegue taguear isso para justamente fazer essa tratativa. O que ele quis dizer aqui, então vamos tratar isso, então a gente consegue direcionar ações, e também para o técnico é exatamente sobre isso. Então, avaliando a postura dele, avaliando a escrita dele e gerando esses feedbacks muito mais enriquecidos. Taguear seria a palavra-chave? Isso, exatamente. Índice A indicador. nossa inteligência artificial de São Miguel do Araguaia. É simples ainda, Pedro. Deixa quieto, né, Thiago? Flavinho, considerações finais? Bom, gente, eu acho que isso aqui é o futuro, né? Assim, o aprendizado, ele vai evoluir muito, né? Eu vejo que essas soluções, né, que nós vemos encontrando com a IA, elas são a gente está resolvendo dores que não são só nossas. Eu acho de várias, né, outras empresas, né, outras pessoas também. E isso aí vai trazer muito aprendizado e vai ajudar a gente a evoluir muito. Bacana, obrigado. Só o começo, né? Só o começo. Pedrinho, considerações finais? Que eu tenho que segurar o Flávio às vezes. O Flávio chega lá na minha sala e fala, Pedro, tem isso aqui. Eu falei, meu Deus do céu, como é que nós vamos fazer? Brincadeira. Uai, Gelson, eu tô muito feliz com o momento. É igual o Flávio falou, é o futuro. Sim. Não tem volta. É o presente. É verdade. Futuro não, é o presente. É futuro. É o presente, é verdade. Tá? Bacana. Tá certo. Eu considero que nós somos uma geração privilegiada, Total. diferenciada. Porque nós passamos, o Thiago nem tanto, né? Eu sou da década de 1960. Não, Quer dizer, não nasci em 1960, mas sou dessa década. Idem. Então, assim, nós passamos por muitas transformações do analógico para o digital e agora nós estamos falando de inteligência artificial. Eu estava mesmo ontem vendo aí a questão como é que era para a gente fazer uma conexão com a internet, né? De escada, plaquinha lá, US Robotics às vezes, né? Outras marcas também. Mas nós passamos por várias transformações, várias mudanças. E eu acho que isso faz com que a gente tenha mais segurança, mais confiança no novo. Então aquela fase ou aquele momento, aquela etapa do medo, eu acho que ela fica para trás nessa hora. Então a gente encara um novo com algo transformador que vai melhorar, assim como tudo que nós vivenciamos, nós temos a certeza hoje que melhorou e muito a vida das pessoas, né? Então, eu sou muito grato por estar participando de todas essas etapas dessa grande transformação na nossa geração. Bom, estamos chegando no fim do nosso episódio de hoje, onde a gente discutiu não só a inteligência artificial, como é que ela está transformando a Tron, mas como as automações, que foi o que o Pedro falou, robotização, né, RPAs, como é que a gente está fazendo, visando impulsionar os nossos clientes e os nossos projetos internos, para que a gente melhore tudo que está lá. Então, se você gostou, compartilhe com a sua rede, siga a Tron nas redes sociais e nos vemos num próximo episódio falando de inovação, falando de cultura, falando de tudo aquilo que permeia, transforma e leva a Tron sempre para um lugar mais próximo do sucesso. É isso aí, obrigado, até breve então.